eu nasci no Castelo. Nasci no Castelo. A minha mãe era do Castelo, o meu pai do Roteiro, só que as minhas bisavós, a minha avó materna e a minha avó paterna eram irmãs. Casou em Outeiro. A avó do meu pai casou em Outeiro. E a avó em Outeiro, com o senhor de Outeiro dos Cunhas, da família Cunha. A avó materna, pronto, casou com o senhor aqui do Castelo. O meu pai era de Outeiro, a minha mãe do Castelo, e então eram primos, e uma tia a minha avó materna faleceu aos 29 anos com cancro da mama, numa casa que está ali, é onde está a pedra dos Marqueses de Cadaval. Era essa a casa dos meus avós. E a casa amarela era de uns tios meus, de um irmão do meu avô. E depois, pronto, faleceu. A minha mãe tinha 3 anos quando a mãe dela faleceu. E então, depois o meu avô voltou a casar. Mas, coitado, foi para o Carvalhal. A minha mãe foi para o Carvalhal, para a casa de uma tia e madrinha. Até aos 10 anos. Aos 10 anos veio para a casa dos avós. O meu bisavô era, na altura não havia juntas de freguesia, era o regidor. A autoridade não fez, era o regidor. E veio para a casa deles, que é esta casa que está logo aqui, pegada. E então, eu nasci no Castelo. O meu pai, antigamente pouca gente estudava, não é? Pronto. O meu pai era sapateiro, fazia calçado muito bom, muito jeitoso, botas, botins, calçado para senhor. Lembro que uma vez eu ia fazer um recitativo na Dia de Reis, lá em cima na Capela do Calvário, e ele não se deitou a fazer-me toda a noite uns sapatos para eu estrear. Pronto, e a minha mãe era costureira. E tinha uma menina que era prima carnal do meu pai, do Outeiro, para cuidar de mim, para eu cuidar de mim, porque a minha mãe não havia pronto a vestir naquela altura, comprava-se fazendas e mandava-se fazer, e tecidos, pronto, para mandar fazer as roupinhas, mas andaram muitas crianças, andaram tudo descalço, mas nós, graças a Deus, nunca andávamos descalços. E tínhamos sempre uma roupa. A senhora professora nasceu em que ano? O dia 30 de outubro de 1942. Tem irmãos? Tenho um irmão, o Saúl Ferreira Rebelo, e a minha irmã Maria dos Remédios, que tem menos 1 ano e meio do que eu, e a Maria do Patrocínio. Eu tenho mais 5 anos do que a Maria do Patrocínio. E eu tenho mais 8 do que o meu irmão, o Saúl Ferreira Rebelo, que é casado, pronto, ele era empregado de escritório, tirou o curso de contabilista e casou com uma senhora, professora dos Açores, açoriana. E pronto, eu tenho 8 filhos. Também já somos, ao todo, quando nos juntamos todos, e são várias vezes, tenho 2 em Lisboa, um filho, uma nora, e uma neta e um neto. Pronto, a neta, o Rui, foi o meu primeiro filho, ou o 3º filho, aí por ordem de nascimento. Fez o 11º ano e não quis estudar mais. E eu chorei. E ele disse: mamãe, não chore, porque eu não gosto de estudar, mas não importa trabalhar, seja no que for. O meu marido era construtor civil, por conta própria, tinha empregados. E
E durante alguns anos fui eu que fiz a contabilidade, fazia tudo. Eu fazia roupinhas para as meninas, tive que as pedir a Nosso Senhor. Tive 5 rapazinhos seguidos e meninas não vinha nenhuma. E eu disse, meu Deus, sabes que eu gostava de ter uma filha. Se não tendes nos vossos desígnios dar-me essa filha, substituí-me o desgosto de eu não podia não ter pelo sacrifício de criar 3 e dar-me 3. Vieram 3 todas seguidinhas. As 2 mais novas nem chegam ao mesmo de vida de diferença. Agora, sou eu e o meu marido, com 8 filhos, 10 netos, 20, 4 noras, 24 e 3 genros, 27. Mas já vem outro a caminho. Quando dou a um, dou a prenda de anos a todos por igual. Dou a prenda de Natal, 100 eurinhos a cada um, a todos por igual. Para os netos dou ainda na Páscoa o fularzinho dos avós, 50 euros. Depois vem o dia 1 de junho, que é o Dia Mundial da Criança, e eu os que já são mais velhos, têm 25 anos, eu dou a todos 20 eurinhos para qualquer coisinha que eles queiram. Pronto, e é assim. Onde é que vivia? Viviam todos juntos na mesma casa, com os pais? A casa... Sim, vivia. Era a casa de pedra? Como é que era a casa? As casas eram, neste tempo, eram fracas, eram muito fracas. A maior parte não tinha um teto, era só a telha. E quando nevava muito, a neve até entrava para dentro das casas. Pronto. E eu entrei, desde a 4ª classe, fiz a 4ª classe, comecei numa carreira a fazer. Só num ano foram daqui do Castelo 100 pessoas para o Brasil. Muito. Meu pai também foi com 36 anos, nunca mais veio. Morreu depois numa operação, um cancro do estômago, morreu lá no Brasil. E eu chorei tanto, quando ele foi embora, e à noite, quando íamos fechar a porta e ele não estava, eu gritei, pois que eu adivinhava que já não ia ver mais. Mas eu entrei em todas as casas do castelo. Sei a vida de todo que se passava por lá e aqui, porque eu escrevia as cartas para toda a gente que tinha uns em Lisboa, e outros no Brasil, outros iam para o Alentejo trabalhar mais. Que idade é que tinha? Nessa altura, que idade é que tinha quando fazia eu comecei, andava na 4ª classe, e ainda fui fazendo até de alguns já depois de casados. Aqui fiz a 4ª classe. O resto foi assim. Eu depois não queria estudar, não queria estudar mais, mas depois arrependi-me. Uma prima minha, que era licenciada em História, era diretora da escola da C+S de Guiar da Beira, e eu estudei sozinha com os livros e fui fazer a 6ª classe, exame da 6ª classe. Fui fazer, andei um ano a preparar-me, tive explicações em Viseu, e fiz aquele curso de regente escolar. Pronto, fiz e dei aulas ainda há alguns anos como regente escolar, e depois fui estudar, e depois desisti e fui estudar para mais 5 anos para Viseu. E foi, pronto, no magistério foi o primeiro ano em que o curso de magistério tinha 3 anos já. Foi assim, porque eu comecei a dar catequese, eu fiquei aqui, mas eu andava a escrevia as cartas para toda a gente, eu lia e escrevia milhares e milhares de cartas, eu entrei em todas as casas. Deve ter muito bem, E nunca revelei nada
nem do que li, nem do que escrevi. E nisto, e que era catequista, eu dediquei-me às crianças e depois, pronto, já queria ser, depois já arrependi-me não ter ido estudar antes, pronto, porque até o meu tio, eu tinha um tio no Porto, o meu tio Décio, que era sócio-gerente da firma de laticínios Martins e Rebelo. E ele queria que eu fosse para lá, eu tinha duas filhas, uma tinha menos de 2 anos do que eu e outra era um bocadinho mais nova. Sim. E eu ia lá passar as férias com elas e isso, mas depois já me apeteceu estudar. Pronto. Os meus irmãos não estudaram. Não, o meu irmão foi para Lisboa, levou e foi para casa de um tio meu também e trabalhava de dia, era num escritório, mas ele foi com 13 anos, era só a levar as coisas numa empresa, pronto, era passar as coisas de uns para os outros, e essas coisas assim, trabalhava e estudou à noite. O meu irmão, a minha irmã, Remédios, tinha um café e mercearia aqui no Castelo. E a Maria de Patrocínio foi para a França, casou e foi para a França. E esteve lá muitos anos também. E depois vieram já. A senhora professora nunca emigrou, Eu não, estive sempre aqui. E a escola? Deu sempre aqui no Castelo ou teve noutras terras? Não, aqui no Castelo só dei os 2 últimos anos. Dei mais tempo, foi na Corujeira, 9 anos. Com a Dona Maria do Carmo, a mãe do Dr. Alexandre e do professor Zé Luís, muito boa senhora, que era uma segunda mãe para mim e pronto, e dávamos muito bem e tudo. Depois eu tirei curso de professora e andei por aí também, ainda por longe, e já acabei o curso, já com filhos, foi para o magistério já com filhos. Pronto, mas depois comecei como catequista, apanhei gosto de trabalho com crianças, isso, e pronto, e resolvi da melhor maneira para tirar o curso, que podia melhor, não é? Pronto, foi assim. Então quantos anos é que é professora? 34. E no seu tempo de aluna na escola, vocês eram turma de meninos e meninas? Ou Era escola mista. Só havia em Lemas que havia a separação. Como é que foi essa história da terceira classe? Pode-nos contar? A terceira classe. Sim. Pronto, eu também já costumavas ter um caderno diário, um caderno que durava todo o ano, e todos os dias fazíamos um exercício naquele caderno, todas as classes. Um dia era um ditado, outro dia uma composição escrita, na altura redação, não é? Um problema, uma conta, um questionário de geografia ou de história, ou disto. Todos os dias se fazia algo naquele caderno e depois ficava na escola, vinha o inspetor e perguntava pelos cadernos diários, me perguntava depois a mim também. Pois, no meu caderno diário da terceira classe, foi o que ela mandou. A professora mandou que, pronto, que tinham dito, que tinham comunicado que no final do ano ia haver uma exposição de trabalhos escolares. Mas ela pensou que não era obrigatório e não preparou nada. Tinha coitada também com tantos alunos, 70 e tais, não é? E era tanta matéria que tinha que estudar. E ela batia muito por eu, quando estávamos a fazer
para ela ver mais ou menos como é que estávamos. Eu às vezes deixava copiar os outros e depois ela batia-me a mim por eu os deixar copiar. E então, pronto, o meu caderno estava em branco, não tinha nada errado, nem tinha erros, nem tinha nada. Ela disse, olha, vês o livro, se tu não viesse, olha ali aquele quadro que está ali, uma menção honrosa no teu caderno diário da... Pronto, aquela batia mesmo, e uma vez teve com uma régua de ferro aqui assim, uma reguada que eu andei aqui com isto, tudo eu não podia comer, nem podia beber, nem podia nada, e o meu pai ainda foi ter com ela e mostrou-lhe o sagrado, não tratou mal, mas disse, senhor professor, não é assim que se faz também. A miúda está, não pode comer, nem pode nada, só beber alguma coisa. Coitada, mas pronto. E pronto, mas às vezes a minha até... As pessoas olham por aí, e os padres que estavam cá chamavam-me, mas eu nem gosto de falar nisso. Menina prodígio, um padre que esteve cá, o padre Agostinho, 2 irmãos que vieram para cá, tinham 2 anos, o padre Manuel Henrique Pinto de Matos e o padre Agostinho Pinto de Matos. Eu tinha 2 anos quando eles vieram para cá. E ele um dia disse-me, porque eu fazia, depois eu ensaiava peças de teatro, eu fazia poesia, versos e fazia uma festinha pelo carnaval, com toda a gente vinha assistir ali perto da igreja, e na igreja eu ia ensaiar. Ele um dia foi assistir aos ensaios de umas peças de teatro. Um dia eu estava na igreja e ele chegou lá, pôs uma mão aqui assim no ombro, ó rapariga, Deus dotou-te de qualidades fantásticas que as outras raparigas por aí não têm, mas também exige mais de ti. Pronto, e era assim, eu fazia uns versinhos. Guardou alguns desses versos, ainda hoje? Olha, quando aposentaram-se umas colegas nossas, eram várias, e depois ficaram em marcar o dia. Umas colegas minhas de Lamas, que nós reuníamos todos os meses, tínhamos uma reunião mensal, reuníamos, e depois tínhamos, quando eram as avaliações, mas tínhamos o conselho escolar, que era de mês a mês, reuníamos todas na escola de Lamas. E então, ela ligou-me e disse, oh, Dona Olívia, temos hoje o almoço com as nossas colegas que se aposentaram. Eu peguei numa folhinha e encontrei há dias, veja lá, há tantos anos, para aí quase há 40 anos, encontrei numa carteira minha que eu já não uso há uns anos, tenho lá, e uma folhinha dourada em 4, uma folhinha pautada, mas era 100 linhas até, e pus-me a escrever enquanto levei tirar o carro. Então escrevi isto. A vossa presença, colegas, dá-nos prazer e alegria. Por isso aqui estamos, reunidas neste dia. Na primavera da vida, tomastes uma decisão, enveredar pela via do ensino, da educação. Quanta ternura e carinho vós destes e recebestes, encontrastes rosas e espinhos, com coragem tudo vencestes. Chegadas na alma de tantas crianças, vosso lugar lá está. Nelas a imagem da mestra jamais se apagará. Chegadas à idade madura, terminastes a vossa missão. Na escola deixastes vaga, mas não no nosso coração.
não nos separa a distância, continuamos unidas. Uma longa vida em descanso, vosso dever está cumprido. Escrevi isto ao correr da pena enquanto ele veio tirar. Pronto, e ficou cá logo. Aqui no castelo houve uma banda musical e já, pronto, já não estava em função, mas ainda havia vários instrumentos e pessoas que os tocavam, não é? Então começavam uns 15 dias antes do carnaval, reuniam-se as pessoas ali junto àquela fonte ali baixo, que há ali ao pé daquele café, juntava-se tudo e davam volta ao povo a tocar e as pessoas, os que tinham instrumentos tocavam, as pessoas dançavam. Homens e mulheres, não é? Homens e mulheres, e jovens e tudo cantava e dançava. E eu às vezes fazia também assim uns poemazitos. Nosso rancho atraente, que vai seguindo sempre alegre e sorridente, para animar com o seu canto e suas danças esta nossa boa gente. Bailando com muita graça, vamos seguindo as ruas da nossa aldeia, no terreiro ou na praça. Então dançamos a cantar canções da beira. Pronto, fazia assim isso e pronto, e fez vários versos várias vezes. E lembro-me de um poema que fiz à minha filha, a mais velha das meninas, a Hilda Reis. Quando a Hilda terminou o curso, ela trouxe uma fitinha com laranja para escrever alguma coisinha e eu escrevi isto. Certa jovem, ao casar-se, prometeu a Deus no altar aceitar todos os filhos que ele lhe quisesse dar. Promessas são para cumprir e começaram a chegar 1, 2, 3, 4, 5 meninos e as meninas teimavam em tardar. A esperança não se desfez e apesar de já ter 5, uma menina ou 3 pediu a Deus com afinco. Deus ouviu a sua prece e voltou a engravidar. Ele atende quem não merece. Que será que lhe vai dar? Era a primeira menina. Nem queria acreditar. Uma explosão de alegria pairava naquele lar. Um sonho realizado. Uma promessa cumprida. A mãe chama-se Olívia. E a menina és tu, Hilda. No Natal era consoada, não é? Consoada e depois na missa do Natal beijava-se o menino Jesus e dava-se uma ofertazinha em dinheiro e isso, e na consoada reuniam-se as famílias, nós que temos muitos, começaram a casar-se os filhos e isso. Pronto, vinham consolar a nossa casa e iam almoçar no dia seguinte, dia de Natal, ao outro lado. E vice-versa, não é? Depois, no outro ano, já vinha um dia de Natal à nossa casa e iam consolar a casa das noras. Era o bacalhau com as batatas e couve, e era o bolo rei, que até eu os fazia, às vezes para nós fazia o Zé, as filhós, as fritas, as rabanadas, fazia eu tudo em casa. E no seu tempo de criança, como é que eram essas tradições? Eram as mesmas? Era. Já vinham do tempo do seu... Era, mas depois ultimamente, agora já depois que estão mais casados e isto tudo, também já vinha sempre um leitão assado e já comiam também carne
pronto, e costumava ficar para dia de Natal e isso. E depois muitas guloseimas, não é? Foram por muitas guloseimas. E é que guloseimas? Amêndoas de várias qualidades, os chocolates, os bombons, essas coisinhas todas, frutarias, tudo. Assim, no Fadel, na Páscoa, era os bolos de azeite, que era eu que amassava, que fazia tudo, as cavacas. Mas em pequenina ou já? Já adulta, antes era a minha mãe. Muita gente aqui não sabia fazer, não sabiam. E coziam no forno comunitário? Mas a minha mãe era no forno comunitário, mas nós depois, quando nos casámos, fizemos um forno, até aqui abaixo, que é uma casa que temos, que agora está em ruínas, o telhado, porque fomos para restaurar, mas depois, como estava próximo da igreja, acho que o meu marido usou lá o cimento e não podia, e embargaram a obra, ficou para ali. Quando eu era mais nova, pronto, era a gente que tinha os coelhos, não é? Alimentava-os, criavam umas ninhadas de frangos também. E o meu pai, quando gostava, todas as feiras do Amas, que era 15 em 15 dias, ele comprava uma cabeça de vitela. Era uma cabeça de vitela. Comprava todos os sábados e íamos, mas não havia luz elétrica nem nada, para construir a minha mãe lá arranjava maneira de... Como é que se conservavam então as carnes aqui? Olha, ela punha, temperava às vezes com vinho, alho e sal e punha assim. E depois, se não queria que estivesse tão temperado, tão avinhada, até eu lavava antes de pôr a cozinhar para não estar tão... Mas pelo menos o sal e um bocadinho de vinho. E faziam enchidos, não? Sim, em casa? fazia, matava-se porco, não é? E fazia-se um enchido, salpicões, chouriças de carne, chouriças de boche, morcelas, farinheiras, fazia isso. E eu depois com os meus filhos todos em casa. Mas criávamos aqui muitos animais, também criávamos patos mudos, daqueles escuros, ninhadas de patos, perus, frangos, porcos, ninhadas de porcos, uns assávamos e comíamos, outros vendíamos. Habituámos os nossos filhos a trabalhar, eles eram estudantes, mas também trabalhavam no campo e ajudavam a cultivar as coisas para comermos e criar os animais e tudo. E o meu marido fez deles uns homens, que são homens de bem e homens que sabem orientar-se na vida e tudo bem, graças a Deus. Nunca lhe faltou nada, mas eu tive crianças que passavam tão mal e mesmo já nos últimos anos, porque eu já estou aposentada há 27 anos, foi que na altura, quando eu me aposentei, tinham que ter 32 anos de serviço e 52 de idade. Mas eu comecei aos 18 anos a trabalhar. Falavam que havia crianças com fome. Pois havia. Não havia qualquer tipo de apoio escolar? Até mesmo. Havia o leite, um pacotinho de leite por dia, mas trabalhei em algumas escolas em desdobramento, porque era só uma sala, os alunos eram muitos, éramos duas professoras, uma tinha a pré-agora, depois era a primeira fase, primeiro e segundo ano, primeira e segunda classe, e depois a segunda fase, a terceira e a quarta, éramos duas professoras. Eu trabalhei quase sempre assim, a maior parte dos anos, e então tinha um pacotinho de leite, mas Munha dizia-lhe assim, olha, traz um bocadinho de pão para beberes o leite, se calhar, que é assim, a minha mãe não dá, e a minha mãe foi de eu no último ano que trabalhei, que
eu dizia, tragam um bocadinho de pão. A minha mãe vai trabalhar, só deixa um papo seco em casa para mim e outro para a minha irmã por dia. Outros dizem, então, e outro diz, eu chego a casa, então bebem um leitinho, não comem nada, e eles dizem, eu chego a casa, olha, era no tempo dos marmelos, vou comer marmelos crus de marmeleiro. Outro, eu vou, arranco um nabo e depois descasco a cabeça do nabo e como a cabeça do nabo. Olha, isto doía-me muito. No seu tempo de criança, também na escola, também existia muita criança com... Pois existia. Ia virem descalcinhos para a escola a chover e tudo, não é? Pronto. E depois mas também mandavam para cá leite, a Cáritas mandava leite em pó. Sim. E para darem às crianças, e era até a professora que ia lá fazê-lo e distribuí-lo, mas também não era... E mandavam também umas barras de queijo, davam um bocadinho para cada família, e assim também nessa altura, mas nós, para a minha casa, nunca deram nada disso. Entre as famílias, entre os vizinhos, ajudavam-se uns aos outros nos trabalhos agrícolas? Ajudavam-se uns aos outros e cantavam, olha, ia-se achar, eu ia com as outras raparinhas da minha idade, iam-se achar, olha, cantávamos muito e tudo, era uma alegria e pronto, e depois havia as desfolhadas e muita gente, e sabe o que é que davam para comer ao fim da desfolhada? Cascar o milho, pão com figos. As pessoas que eram mais abastadas, tinham mais terrenos, já tinham figueiras, já sabiam baterem figos para dar, e muita gente até ia. Vocês ia para ir, era à noite, para ir à despolhada, para comerem um pãozinho com os figos. Depois aparecia uma espiguinha, aquela espiguinha assim colorida, e então às vezes um rapazinho lá ia dar beijos à raparigas. E alguns até o levavam no bolso de casa para depois darem os beijinhos Com das aldeias, com os outros povos, ou à volta, ou havia rivalidade? Não, havia rivalidade entre Lemas e o Castelo. Isto porquê? Já dos antigos, já de antigamente. Porque aqui era a sede da freguesia, foi sempre, não é? Porque isto foi sede do concelho, não é? O Pelourinho e estas coisas que existiam, estes nichos todos, por aqui viveu muita gente, muitas pessoas que lutaram nas batalhas que Dom Afonso Henriques travou contra as tropas da mãe para tornar Portugal independente. Pessoas nascidas aqui no Castelo. E é muito antigo. E então, pronto, davam-se. E Lemas tinham um bocado de ciúmes, como era assim a população maior e isso e tudo. E não se davam muito bem uns com os outros. Mas hoje em dia já está a Olha, eu fui ter um bebê à maternidade. Um bebê que tive na maternidade, 2 nasceram em casa e foi um médico de família que me assistiu nos partos, porque pouca gente ia para a maternidade. Uma Maria nasceu o meu primeiro filho, vai fazer no domingo 54 anos. Nasceu, tinha o pai chegado à Guiné para prestar serviço militar. Nasceu dia 2 de outubro e o pai tinha chegado no dia 8 de setembro
à Guiné há 3 semanas. Ele foi para o seminário, andou 6 anos no seminário, depois que saiu, pronto, não quis ser padre, foi fazer no Sátão o 12º ano, entretanto foi prestar serviço militar, veio, candidatou-se ao ensino superior, estava no 2º ano de Engenharia Eletrotécnica, desistiu, diz que aquele curso que não me dizia nada, eu queria ser professor de Educação Física. Mas ali no Sátão disseram que eu tinhas que candidatar para prestar umas provas e disseram-lhe que era até que terminava no dia 22 de maio e não era o dia 17. Ele foi para entregar a candidatura a Viseu e já tinha terminado o prazo. Depois não foi para o curso que ele queria, desistiu. Tenho uma orivesaria, está bem, pronto. Nasce o seu filho e o marido está na Gargoniel. Está há 4 semanas. Quantos anos é que teve lá o marido? 2 anos. Mas até aí Nosso Senhor e Nossa Senhora foram bons para mim. Tenho concedido muitas graças. Eu ia para a escola, eu nunca quis tirar a carta de condução. Eu ia para a escola, para a Corujeira, a pé. São os 3 quilómetros. Ia e vinha. E eu rezava o texto. Rezava um para lá, outro para cá, a pedir a Nossa Senhora e a Nosso Senhor que o ajudassem, que ele não morresse lá, para que o meu filho não ficasse sem pai. E o que é que acontece? Ele foi desmembrado da companhia dele, quando chegou à altura de ir para a Guiné, foi desmembrado da companhia dele e ficou. Ia em comissão individual. Despedi-me 3 vezes dele. Veio cá despedir-se, porque já ia embarcar, não ia num barco. Chegou lá, não tinha vaga. Pronto. Segunda vez, despedir-se aqui, e eu prestes a ter bebê, e a despedir-me dele, a ver ir para a guerra, sofria tanto, e não foi novamente. À 3ª vez, foi no navio Ana Mafalda, em comissão individual, e chegou à Guiné, em Bissau, que estava um dos senhores lá, um militar graduado, e perguntou: vem aí alguém de Viseu? E ele disse: venho eu. Então pega na tua mochila e vem comigo. E ficou num quartel-general em Bissau, a comissão toda. Mas depois, quando era para vir, ele disse-me, teve lá 2 anos, eu todos os dias lhe escrevi, umas vezes era cartas, às vezes era aerograndas, que dava que não se pagava nada, porque o Estado estava aqui, e ele também me escrevia todos os dias, umas vezes eram cartas, outras vezes aerogramas. Eu esteve 2 anos sem conhecer o menino, mas ele era muito bonito, toda a gente dizia, e eu trazia arranjadinho. Eu ficava ali ao pé do púlpito, não sei se já foi à nossa igreja ali, tinha uma cadeira que para ajoelhar, e levantava-o sempre, depois mandei fazer assim uma cadeira e ajoelhava-me para me sentar, o menino ao colo, sentava-me com ele, eu tinha o menino ao colo, vinha-me, ai, não lhe deixa pegar no seu menino. Outro, quando estava com ele, já ia andar ao fundo da igreja, toda a gente o queria, e era muito lindo. O meu marido, depois de terminar a comissão, disse-me: olha, eu já estou livre, pronto para ir, já posso ir quando puder, quando tiver vaga num barco. Tenho que aguardar que haja vaga num barco para poder ir. E eu não esperei por mais nada. Mandei-lhe dinheiro
veio de avião e pronto. Eu estava ansiosa por o ver há 2 anos, aí o filho, sem conhecer o filho também, não é? Pronto, mas quase todos os meses mandava fotografias dele, ia a Viseu, porque não havia fotógrafo no Sato, ia a Viseu tirar fotografias para mandar, para ir mandando ao pai para ele estar, para ir vendo o crescimento e o desenvolvimento do menino, pronto. Eles diziam que era muito bonito, então toda a gente dizia, é o menino mais bonito que entra na nossa igreja. Dizemos. Então, e hoje, como é que é viver aqui no castelo? Com esta vaga do Covid, as pessoas retraíram-se mais, habituaram-se mais a estar em casa e não se verem. E nós aqui, na parte velha, na povoação velha, antiga, somos poucos, já porque construíram lá para cima, para ali, há um bairro até muito bonito, há muita gente para ali, estenderam a povoação para fora, porque aqui mesmo nesta parte histórica, na parte mais antiga, vivem poucas pessoas. Isso, e podiam, havia pessoas que queriam comprar e restaurar, mas havia quem não quisesse vender e assim. E foi isso. Só às vezes sinto isolamento. O 25 de Abril, quer dizer, eu acho que foi bom civilmente, no que toca, pronto, à governação e isso tudo, pronto, muito bem. Só não gostei foi que, como era católica convicta, que me mandassem tirar os crucifixos das escolas. Eu isso não gostei, desagradou-me muito, fiquei triste. Mas pronto, acho que tu trouxe-nos coisas que antes não, que éramos mais reprimidos por tudo, não é? Pelos governos, e por isto e por aquilo, por qualquer coisa já. E agora também ainda fazem o calha também. E teria a entrada na Comunidade Europeia? Também acho que foi bom, não foi? Sim, eu acho que sim. Eu acho que para um país como Portugal, não é? Pequeno e que para viver sem ajuda, sabe Deus, não é? Com uma ajudazinha que vem, fez jeito e melhorou a situação, a condição de vida das pessoas, não é? Porquê é que isto se chama castelo? Eu não se vê aqui nenhum castelo. Pois, o que penso, que dizem os antigos, que foi o castelo que deu nome à povoação. Que foi o castelo ali, aqui não servia de moradia, era um posto de vigia. E que aqui do castelo, como está lá no alto, avistas tudo ao longe. E depois, quando eles viam tropas inimigas a aproximar-se, eles acendiam umas tochas e comunicavam com o castelo de Trancoso. Mas o que dizem aqui, que os antigos, é que foi o castelo que deu o nome à povoação do castelo. E depois Ferreira, ouvi dizer que houve cá um senhor que tinha um apelido de Ferreira, e daí que foi também destes que trabalhou politicamente, não é? E trabalhou para melhorar as condições de vida das pessoas, e Ferreira, daí foi Ferreira, as aves, depois Castelo, Ferreira de Aves. Pronto, a capela da Senhora dos Remédios também é muito bonita e é antiga,
fazem o dia 8, que é feriado, e aqui que faziam a festa da Senhora dos Remédios no domingo a seguir ao dia 8, sempre já desde muito antigo, já era muito antiga, desde os antigos que faziam essa festa sempre, e a música tocava e isso, e vinham fazer procissão à volta da povoação, volta para lá, onde esta festa da Senhora dos Remédios, que é muito antiga. Depois temos os nichos, estes nichos que há por aí, em que colocavam uns quadros grandes, que não sei se eles ainda lá estão, se já desistiram quando tiveram os outros padres, mas este já cá está há 56 anos. Fui eu que lhe preparei a recepção, foi muito bem recebido. Foi ele e o padre Álvaro Dias Aredo, que vieram os dois no mesmo dia. E depois, quando fez 50 anos, que veio para aqui, ninguém se lembrava já disso, porque os mais velhos já tinham morrido. Os novos já não assistiram a nada disso, não é? E eu cheguei à igreja, foi um sábado, foi dia 2 de fevereiro de 1966. Eu cheguei à igreja e perguntei aos do coral: prepararam alguma coisa para o Sr. Abade? Fez ontem 50 anos que ele veio para aqui. Ai, não. Então ele tinha sido operado uma anca e celebrava a missa sentado e chegou ao altar, sentou-se para celebrar a missa. Quando me disseram que não tinham preparado nada, eu vou para ali acima. Eu era tímida, só quando tive depressão é que eu perdi a timidez. E eu vou por ali acima e cheguei lá para dele: ó, Sr. Abade, empreste-me um microfone. Para quê? Então, não fez ontem 50 anos que o Sr. Abade veio para Ferreira de Aves. Ai, não diga nada. Ai, digo. E tirei tudo. E tirei-o. Então vá para aí, onde fazem as leituras, naquele estrado para as leituras, tinha lá outro microfone. Então vá para aí. E eu comecei, a gente mais nova, e eu disse: olhem, fez ontem 50 anos que o Sr. Abade veio para Ferreira de Aves com o Sr. Padre Álvaro Dias Aredo. Vieram os dois para aqui. E eu tomei a iniciativa e convidei pessoas para fazermos uma recepção como devia ser. Então fizemos um arco ali à entrada para a Casa Amarela, em que eu escrevi simplesmente: bem-vindos, em letras garrafais, bem-vindos. Fizemos um arco revestido de flores e verduras, e à entrada daqui do adro, outro arco, em que eu fiz outro cartaz e pus: salve 6/2/1966. E desse arco até a entrada da igreja, uma passadeira de flores e verdura. Duas meninas ladeavam a porta da igreja, cada uma pegava em sua ponta de uma fita de seda branca. E a Judite entregou de bandeja ao Sr. Abade uma tesoura para cortar a fita e as chaves da igreja. Mas nós cantámos, ainda fizemos uns versozinhos e cantámos: sejam bem-vindos, nós novos pastores, porque os que cá estavam em guerra um com o outro. E a gente já andava cheia de guerras e coisas. Sejam bem-vindos, novos pastores, para a nossa freguesia. Em lindos hinos de louvores, canta Ferreira com alegria. Vimos todos saudar nossos pastores,
vimos todos com alegria e amor. Vimos todos com a graça do Senhor. Eis aqui vossos fiéis desta grande e prazenteira freguesia de Ferreira. Cantámos todos. Pronto, isto tudo. Preparei a recepção e eu fui lá e ia lá, depois foi a Judite, me vejo já ninguém se lembrava disso, mas a mim doía fazer, claro, porque quando fez os 25 anos fizeram uma festa muito grande. Eram menos anos, ainda vivia muita gente que cá estava quando ele veio. E ele já cá está há 56 anos e meio. Pronto, e então eu tinha 23 anos. Na altura havia as cerimónias da Semana Santa, na Páscoa, não é? Que começava o Domingo de Ramos, todos vinham na Capela do Calvário, a gente ia com o ramo e eram vencidos lá os ramos, vinham em procissão para a igreja. Na igreja era celebrada a missa e pronto, uma missa que até demorava muito, e vinham os escuteiros também, e depois as leituras eram feitas mesmo, um fazia de Jesus, outro fazia de Herodes, outro fazia de Caifás, outro. Na Quinta-feira Santa havia também, tocava a missa e havia a procissão com Jesus, com a cruz às costas. Vinha da igreja, passava por esta rua e ia lá para cima, para a igreja do Calvário. Na Sexta-feira Santa, os sinos não tocavam ao Glória. Quando chegavam à Glória, na missa, no momento da Glória, parava o sino, não tocava mais até o Aleluia. E o órgão também não tocava mais. Pronto, na Sexta-feira Santa eram colocados nestes nichos uns quadros grandes da Via Sacra, de tecido, pintados a óleo, nestes que eram colocados nestes nichos todos. E havia umas matracas que davam uma volta ao povo, o sino não tocava, umas matracas davam uma volta ao povo a anunciar que ia começar a missa, a hora da missa, em vez de tocar o sino, eram aquelas matracas. E depois ia Jesus no esquife, Jesus morto num esquife, ia Nossa Senhora e São João Evangelista, também, como eram as imagens que iam, e os irmãos da Irmandade, que tinham um carapuço, punham aquilo na cabeça nesse dia. E era isso. E depois havia as cerimónias, agora ultimamente era à noite, no sábado, aleluia, à noite, acendiam uma fogueira cá fora da igreja, era pelas 8 horas da noite que começava. Acendiam uma fogueira, era a bênção do lume novo, estava a igreja toda ao escuro, não acendiam velas, nem luz, nem nada, e depois acendiam um círio cá fora na fogueira que faziam, e entravam com ele para a igreja e iam acendendo as velas todas das outras pessoas, todas as pessoas levavam uma vela. Pronto. Quem não levava, havia lá a vender e iam lá buscá-las e deixavam lá o dinheiro lá no altar. E depois havia as cerimónias, então havia batizados, faziam alguns batizados também, incorporados na cerimónia do Aleluia, e o Aleluia já pronto. E depois no domingo de manhã, então era uma procissão, havia a missa também aqui às 8 horas, dia de Páscoa, e depois havia uma procissão com o Santíssimo Sacramento à volta da povoação, e depois havia a visita pascal. A visita pascal, que eram os sacerdotes, e ainda me lembro que eu tinha sempre habituado a ter lá um cabritinho assado e espetos que me alguma coisa em nossa casa logo de manhã.
E assim, e pronto, e era uma festa muito bonita, com os amigos, e então os folares eram os bolos de azeite, as cavacas e os biscoitos, os esquecidos, outros já com um bocadinho de manteigas, várias qualidades, cada um fazia como queria. Pronto, era assim que festejávamos. Ainda hoje se faz isso. Olha, e a nível de artesanato? Há aqui alguma coisa de artesanato? Havia cá senhoras que, quando eu era mais miúda, ainda cultivavam linho e tratavam dele, e ia leve, ia rebanhos. Anda alguém a tentear? Agora já não devem ter. Não sei se ainda os mantêm. Que era uma senhora que tinha um tiar, foi para Lisboa e já morreu lá, no ano passado, com 90 e tal anos. E aqui não sei, é capaz de já nem existir nenhum. Os homens davam volta ao povo, principalmente aos domingos, davam voltas à povoação a cantar, todos. Cantavam, e isso agora acabou, e a gente tem muita saudade disso. Homens juntavam-se, eles iam para. Na altura eram tabernas, nem eram cafés ainda, tabernas, e tinham mercearia, assim, mas eles juntavam-se todos e iam, começavam no adro, iam por esta rua, davam a volta toda e iam lá a cantar canções daqui, destas canções que até a gente ainda sabe, estas canções antigas. Oh Amélia, oh Amélia, tecedeira, hei de te mandar do Porto um tiar de laranjeira. Um tiar de laranjeira eu hei de te mandar vir. Se quiseres casar comigo, ao meu pai me vais pedir. Essa e outras assim.